Queridos irmãos da Seara Espírita, mais uma vez aqui estamos reunidos para trazer um pouco dos esclarecimentos, hoje do livro Pão Nosso, capítulo de número 86, cujo título é Intentar e Agir. Antes, fazemos uma oração. Elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, para que possa nos envolver nas bênçãos do alto, trazendo serenidade para os nossos lares, Senhor, esperança e muita saúde para o porvir. A lição de hoje, trazida pelo nosso querido irmão Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, livro Pão Nosso, capítulo de número 86. É um comentário de Paulo, que diz assim: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes sejas arado. E a explicação do nosso querido Emmanuel começa da seguinte forma: o homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. De acordo com essa passagem de Paulo, que nos convida a fazer uma aliança dos nossos ideais, dos nossos pensamentos, das nossas aspirações, com a nossa conduta, com o nosso comportamento. Então, é preciso sim ter ideais superiores, mas é preciso agir. É preciso ter um comportamento coerente com esses ideais. Então, fazendo uma aliança com as suas aspirações, tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, com o exemplo. É preciso caminhar, como ele mesmo nos coloca aqui, no caminho do bem, no ideal superior. Converter todas essas aspirações, esses ideais, em atitudes, transformando assim aqueles velhos hábitos nocivos, muitas vezes do passado, em hábitos novos. Nos convida a uma transformação moral. Então, nós extraímos do capítulo de número 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos, item de número 8, a virtude. Esse item diz assim: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estardear-se. Adivinham-na? Ela, porém, se oculta na obscuridade, foge à admiração das massas. São Vicente de Paula era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura das
e muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse. Essa é a união da inspiração com a prática, com a conduta. E aqui no Evangelho está falando de dois nomes, São Vicente de Paula e Cura d'Ars. Eu gostaria de fazer uma ênfase aqui no nosso irmão Vianney. Vianney era o Cura d'Ars. Então, já tive a oportunidade de ler a sua biografia. E Vianney tem uma passagem em que ele era um padre, que é o cura, né, da cidade de Ars, no interior da França. E lá nos conta que Vianney era um médium de cura de capacidade extrema. E mesmo com toda a perseguição que sofria os médiuns, ele era muito respeitado, justamente pelas suas ações, pela sua conduta, pelo bem que ele fazia. Em uma passagem, nosso irmão Vianney Cura d'Ars, ele estava aprendendo o idioma latim com um dos seus superiores e ele tinha muita dificuldade no aprendizado do latim. E esse superior perdeu a cabeça e aplicou-lhe uma bofetada, porque ele não conseguia aprender. E a reação do nosso irmão qual foi? Ele pede perdão ao seu superior por tê-lo irritado e feito perder a cabeça a ponto de o agredir. Olha como o nosso irmão agia. Ele não reagia. O seu amor era tão grande, a sua compaixão e a sua compreensão eram tão grandes que ele entendia a situação do nosso irmão que perdeu a cabeça ao ensiná-lo. E ele devolve a sua agressão com palavras de carinho, respeito e amor. O nosso irmão nesse momento começa a chorar de vergonha, mas é um exemplo da ação e não uma reação, porque na maioria dos nossos irmãos que vivem hoje em humanidade tem uma reação diante da agressão, de agredir novamente. E Vianney, como disse o nosso querido e amado Mestre Jesus, quando um lhe bater na face direita, apresentar-lhe também a esquerda. Mas é uma resposta de amor. Esse sim é um exemplo digno do irmão que constrói a vereda direita, como diz o Paulo, nosso irmão Paulo de Tarso. Ele constrói a vereda direita, porque ele alia a sua inspiração com a sua conduta, com o seu amor. Era virtuoso Vianney Cura d'Ars. Então, para ilustrar ainda mais, eu gostaria de cantar uma canção que nos fala exatamente disso, que é uma oração cantada, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o
perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A oração de São Francisco. Então aqui você a leia. Onde houver ódio, que leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Como fez Cura d'Ars, Vianney. Havia ódio, ele levou o amor. Recebeu ofensa, teve perdão. Então essa conduta que está aqui exemplificada, aqui citada, na oração de São Francisco, né, onde a gente pode concretizar esse ensinamento, trazendo para as nossas vidas. Nosso irmão Emmanuel então continua a explicação e diz assim: a providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas a que Paulo de Tarso se reporta. O que ele quer dizer? Nós estamos constantemente cercados pelos bons espíritos, os nossos mentores, nossos anjos guardiões que nos acompanham. Para isso, o que nós temos que fazer? Manter a sintonia com os nossos irmãos, utilizando-se da prece, da oração, que vai fazer com que nós elevemos a nossa vibração e mantenhamos esse contato com a esfera superior, os bons espíritos que estão aqui para nos envolver, para que nós possamos construir esse caminho, construir essa vereda direita, como diz Paulo de Tarso. Essa é a ajuda que nós recebemos do alto, porque muitas vezes nós não conseguimos sozinhos nos mantermos elevados. Então uma grande ferramenta que nós temos é a prece, a oração. Então, orando, elevamos a nossa vibração. E muitas vezes aquele problema difícil, aquele testemunho que você precisa dar, vai encontrar uma resposta, uma solução diante da crise que você porventura esteja passando. Nosso irmão Emmanuel continua a explicação. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior. E, de quando em quando,
se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Então, esses irmãos que manquejam no caminho, como disse lá no início, na passagem de Paulo, se acercarão de nós, o que é natural. Nós vivemos em uma sociedade e estamos aqui junto com todos, né? E todos estamos aqui para crescermos juntos. Então, se você quer se manter firme no caminho, né? As suas aspirações, os seus ideais, muitas vezes esses irmãos vão lhe fazer o convite, né, para ideais menos nobres. Então você tem que estar com a sua fortaleza. A sua fortaleza para que, quando você for assediado por esses irmãos que não querem aderir aos ideais superiores, querem permanecer no vício, querem permanecer muitas vezes nos prazeres mundanos, você precisa ter fortaleza, porque nós somos espíritos milenares e nós trazemos no nosso passado ainda as nossas chagas dos nossos defeitos, e nós não evoluímos da noite para o dia, né? E excetuando-se aí, é claro, grandes irmãos que já conquistaram esse passo firme. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, né? Mas nós precisamos nos manter firmes para seguirmos nesse ideal superior. E quando o convite seja feito, nós resistirmos para nos libertarmos dessas prisões, verdadeiras prisões, que são as paixões inferiores. Para que você consiga fazer isso, você tem que aliar o ideal com a obra. Aliar o ideal com a obra é manter a conduta coerente com a sua aspiração superior. Buscar atividades elevadas. Buscar exercer caridade, beneficência, ajuda aos desvalidos, aos necessitados, de toda forma possível. Ser voluntário em hospitais, ser voluntário nos orfanatos, né? Distribuindo a sopa, que seja em qualquer atividade, mas aliar isso para te dar fortaleza, porque só de palavra é a construção do seu templo no chão de areia. Ele vai esvaecer, vai puir, vai derrubar. E dificilmente você vai resistir. Mas quando você tem essa fortaleza de aliar conduta, ideais superiores com atitudes, você vai fortalecendo-se e vai se unindo a esses bons espíritos que vão te dando mais forças. Não quer dizer que você vai conseguir resistir inteiramente, porque a nossa transformação moral, ela é gradativa. Não é do dia para a noite, de uma hora para outra. Duram encarnações. Então precisamos nos esforçar. Mas está aí a conduta aliada a atividades do bem. Procurar fazer o bem a todos que nos cercam. Se preocupar com o próximo. Se conhecer as suas fraquezas, procurando evitar ambientes perniciosos. Tudo isso faz parte do seu crescimento. Para que quando os irmãos que manquejam fizerem o convite, tivermos condições de resistirmos. Continuando a explicação. Aqui nós temos um outro exemplo de cura d'Ars, Vianney. Vianney, quando ele completou o seu ensino no seminário, ele seguiu para D'Ars, para a aldeia. E lá no meio do caminho ele encontrou um ladrão. Esse ladrão ia lhe tirar a vida, roubar e assassiná-lo. Mas quando o ladrão se aproxima, o que ele faz? Ele pede ajuda.
meu irmão, eu sou o novo padre da aldeia de Das, gostaria da sua ajuda para conduzir a carroça e levar adiante a criação da igreja. Então esse irmão, o ladrão, sente-se tocado com aquela energia de amor que Vianney direciona a ele. E o que acontece? Ele decide ajudar Vianney. Passa ali uma diligência da polícia e diz que estava procurando o ladrão. Vianney diz que não tinha visto, não é? A esse ladrão. Esse ladrão foi-lhe tão grato pela gentileza e pela compaixão de Vianney, que ajudou ele, como era um homem forte, na construção da igreja, porque naquela época era ainda muita pobreza e era difícil, né, construir. Então ele constrói a igreja. Ele era os braços fortes que Vianney precisava para edificar a igreja e começar o seu trabalho. Veja aí um exemplo que tem do nosso irmão, o ladrão, quando vai ao encontro, ele faz exatamente o que Paulo aqui diz: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem. E antes sejas arado, ou seja, aquele irmão seja convertido. É a oportunidade de converter, né? Então aquele irmão se transforma naquele momento, porque ele recebe aquele amor, aquela compreensão, aquela compaixão e sente-se tocado. E de um malfeitor passa para um benfeitor. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui, no exemplo que Vianney Curadas conseguiu fazer. Veja que interessante. Está aí exemplificado exatamente o que Paulo está dizendo. E para concluir, nosso irmão Emmanuel diz assim: aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. É exatamente a conclusão do raciocínio. É construir, através do seu amor, as obras de amor, ação. Aí é a caridade, o exercício do amor. Quando você exercita o amor e concretiza isso em obras, ajudando todos os necessários, né? Isso vai voltar para você, né? Como ele conclui aqui no finalzinho. E por aqueles que ainda te procuram manquejando. Aqueles que ainda estão presos nos vícios, nas paixões, que vai te fazer o convite para o lado inferior, você vai fazer o convite para o lado superior, para aquele nosso irmão que consiga se libertar também, né? Alcançando ideais muito melhores, né? Se libertando, né? Porque todo vício é uma prisão. Então você consegue se libertar, né? Então é o convite, mas para fazer isso é preciso a obra, né? A obra, aliar a intenção com a ação. Como conclui assim o nosso irmão. Oremos em agradecimento. Graças a Deus, nosso Pai, que as bênçãos do Senhor possam nos envolver e que possamos sempre estarmos unidos ao alto, fortalecendo as nossas decisões em ação, em conduta. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos no bem. Graças a Deus, que assim seja. Muita paz.